Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Confirmação do primeiro caso de coronavírus em Uberlândia completa um ano. Minas Gerais bate recorde de casos e de mortes por Covid nas últimas 24 horas. Começa a valer hoje em todo o estado a onda roxa. E algumas cidades seguem com um plano municipal de combate à pandemia. Greve do transporte público de Uberlândia chega ao 7º dia. Hoje é quarta-feira, 17 de março, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando de Uberaba, que pretende comprar 400 mil doses da vacina russa Sputnik. A Prefeitura de Uberaba enviou ao Consulado da Rússia no Brasil uma carta de intenção de negociação para a compra de 400 mil doses da vacina Sputnik. Aprovado em mais de 50 países, o imunizante ainda aguarda a liberação da Anvisa aqui no Brasil. Para que o Executivo possa realizar a compra de doses contra a Covid, a Câmara de Uberaba aprovou esta semana o projeto de lei de adesão ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. O projeto segue agora para a sanção da prefeita Elisa Araújo. Enquanto isso, o município segue a imunização conforme o Plano Nacional do Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, as 800 doses destinadas aos idosos de 79 anos acabaram e a vacinação deste grupo teve que ser suspensa. Na semana passada, a imunização dos idosos de 80 a 84 anos também foi interrompida por falta de vacinas. Se a gente recebesse aí vacina o suficiente para vacinar aquele público específico naquele momento, com certeza a gente ia avançar muito mais, proteger muito mais a população, ter uma esperança maior de vencer a pandemia e ter uma população um pouco mais tranquila de estar se sentindo protegida. Com tão poucas doses disponíveis, quem consegue se vacinar volta para casa aliviado. Tão contente, menina, mas fiquei feliz. Para mim foi uma maravilha. Estou mais tranquila agora, graças a Deus, né? Pois é, e com o estoque de vacinas em baixa, Uberaba terá mudanças no esquema de imunização a partir de amanhã. A Melissa Paroneto é quem vai falar ao vivo com a gente. Melissa, boa noite para você. Que mudanças seriam essas? Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Bom, com menos doses, como você mesma disse, a vacinação será mais restrita a partir desta quinta-feira aqui em Uberaba. O drive-thru do CEMEI Abadia será o único aí disponível para vacinação naquele mesmo horário, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Segundo a Prefeitura, serão imunizados idosos de 85 a 89 anos e serão disponibilizadas apenas 70 doses para a faixa etária aí dos 80 a 84 anos. Como nós mostramos, aqui no Band Cidade, a vacinação dos idosos de 79 anos foi suspensa, porque as doses para esse grupo acabaram. Vale lembrar que para receber a vacina, as pessoas têm que levar aí documento com foto, CPF e um comprovante de endereço. Já em relação aos profissionais de saúde, a secretária adjunta nos adiantou, que, infelizmente, a partir de agora, apenas aqueles profissionais que estiverem trabalhando diretamente na linha de frente de combate à pandemia serão vacinados. Vamos ouvir a entrevista. Vai voltar esse critério pelo pequeno quantitativo de doses que nós temos para profissionais. Uma vez que a gente teve que ampliar leitos de UTI, leitos de enfermaria e ampliamos as nossas equipes de linha de frente. Então, em que pese ainda temos muitos profissionais da saúde para serem imunizados, nós estamos fazendo um estudo técnico da priorização. A segunda dose, tanto para os profissionais da saúde quanto para os idosos, continua sendo aplicada normalmente, conforme aí o cartão de vacinação. Eu volto com você, Marion. Muito obrigada, Melissa, pelas informações. E a vacinação contra a Covid em Uberlândia foi retomada. E até sexta-feira agora, idosos com 76 anos já devem entrar na fila da imunização. A
A partir de agora, os idosos de 77 anos já estão sendo vacinados. Eu vou conversar com a Cláudia Oliveira, que é coordenadora de imunização do município. Cláudia, como é que está funcionando o trabalho de imunização agora a partir de 77 anos? Na faixa etária, a partir de 78 anos, já aumenta o número de pessoas e é necessário que a gente faça a divisão dessas faixas etárias, né? O primeiro semestre com o segundo semestre, de nascidos no primeiro semestre e no segundo semestre. A gente dá continuidade na sexta-feira de 77 anos e na sexta-feira a gente já inicia, bem inicial mesmo, a de 76 anos. Agora, muitos idosos estão preocupados, já que alguns não conseguiram comparecer aqui mesmo com agendamento, né? O que eles devem fazer nesse caso? Não há necessidade de nenhuma ação. Nós iremos reagendá-los, de acordo com a disponibilidade de dose, eles vão ser reagendados para receber a sua vacina aqui no formato de drive mesmo, né? Que é a forma mais segura. Aqueles que não tiverem condições mesmo de comparecer no drive, sem possibilidade de vir nesse formato, ele pode ligar no 0800 940 1480 e informar dessa condição. Quando formos vacinar naquela região os acamados, nós também faremos a vacinação em domicílio. É importante que ele traga o documento de identidade, esse é essencial, documento de identidade com foto. Se ele possui cartão de vacina, traga o cartão de vacina e caso ele não possua, nós iremos providenciar o cartão de vacina aqui. E a partir de hoje começou a valer a onda roxa em todo o estado de Minas Gerais. E a dúvida é, será que Uberlândia ainda vai continuar seguindo o próprio decreto dessa fase restritiva? Para saber, a gente vai falar agora ao vivo com o Érico Gabriel. Boa noite para você. Seguimos então com o Plano Municipal de Combate à Pandemia ou entramos na onda roxa, que é do Plano Estadual? Boa noite. Boa noite, Marião. Boa noite a todos. Essa é uma dúvida, eu acho que todo berlandense quer saber se estamos na onda roxa ou no decreto municipal. O governador disse que hoje começamos na onda roxa, porém o prefeito não se manifestou. A gente entende até que continuou no decreto municipal porque, de acordo com o prefeito, estava já em vigência. Ele tem data para encerrar até dia 19, a gente não sabe se ele será prorrogado, então a gente fica nesse impasse. A Polícia Militar até divulgou uma nota falando que vai seguir a onda roxa do governo estadual, porque a ordem do estado é essa, eles têm que respeitar essa ordem. Outra grande dúvida que fica na cabeça de muita gente é qual que é a diferença da onda roxa para o decreto municipal. E a diferença é pequena. Por exemplo, o decreto municipal, ele tem a lei seca, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, também as vendas remotas por delivery só podem ser feitas até às 18 horas. Outro fator que é diferente, a prefeitura está avaliando ainda, é a questão da barreira sanitária. No decreto municipal não existe essa barreira sanitária, existe no decreto estadual, porém a prefeitura ainda está avaliando para ver se isso poderá acontecer. E no decreto municipal também as atividades físicas podem ser feitas ao ar livre. Na onda roxa do governo estadual, o delivery e a retirada dos pedidos podem ser feitas a qualquer horário. Não tem restrição de vendas de bebidas alcoólicas, é uma diferença muito grande, e tem a instalação de barreiras sanitárias, que é uma coisa muito importante. Proíbe atividades físicas ao ar livre, proíbe a circulação de pessoas com sintomas gripais e proíbe a circulação de pessoas sem máscara. Ou seja, a pessoa está andando na rua sem a máscara, a polícia pode instruir, coloca a máscara aí, porque existe até uma possibilidade de um termo circunstanciado de ocorrência por não respeitar as normas. Agora eu vou falar dos pontos em comum, que é a restrição de circulação de pessoas das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã, é um dos pontos mais importantes em comum. É saúde e a segurança, só pode sair em questão de segurança ou de saúde nesses casos. Proíbe eventos públicos ou privados, isso aí pelo caos que está a situação da pandemia, já
deveria nem ser proibido, deveria ser uma regra já da sociedade. E só podem ser serviços essenciais com atendimento presencial, e o transporte por aplicativos também fica liberado aí. Então esses são os pontos em comum, tem os pontos diferentes e no final das contas a gente fica com a dúvida ainda, e quando tivermos uma informação falaremos aqui. Muito obrigada, Érico. Tá dado o recado, então, tirou pelo menos uma parte das dúvidas da população. E olha, Minas Gerais recebeu 509.800 doses de vacinas contra a Covid. É a 8ª remessa que chega ao estado e as doses serão distribuídas para as 28 regionais de saúde e depois serão distribuídas aos municípios. A expectativa é vacinar mais de 240 mil mineiros. E você vai ver no próximo bloco os dados do coronavírus aqui na região. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Pisos? Temos. Revestimento? Temos sim. E o melhor preço? É claro que temos, confira! Revestimento extra branco, tamanho grande, R$ 26,90. Gresalato extra, 71 por 71, polido, R$ 48,90. O maior estoque? Claro que sim. A pronta entrega? Temos sim. Revestimento extra branco, tamanho grande, R$ 16,90. Porcelanato extra 70 por 70 acetinado, R$ 53,90. Além da qualidade, você tem na RC um time de especialistas à sua disposição. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tubalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos, para quem não aceita pagar mais caro. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. O valor bruto da produção agropecuária deve chegar a 1,32 trilhões de reais esse ano, um crescimento de 12% na comparação com o resultado do ano passado. A projeção é do Ministério da Agricultura. Mesmo com os prejuízos causados pelo clima, as lavouras geraram 708 bilhões e 300 milhões de reais, um aumento real de 15,4%. Já a pecuária registrou 323 bilhões e 900 milhões de reais, crescimento de 5,4% em relação a 2020. Na agricultura, os principais destaques são arroz, cacau, laranja, milho, soja e trigo. A soja teve aumento real no valor de 73% nestes 2 anos. Os aumentos nos valores da soja e do milho foram os mais elevados desde 1989. Na pecuária, as principais contribuições são das carnes bovina e de frango, além do leite. Já suínos e a produção de ovos registraram queda no VBP. Entre os fatores que impulsionaram o crescimento do valor bruto da produção estão também os preços mais altos dos produtos agropecuários, além do maior investimento em tecnologia e na incorporação de novas áreas. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto registrado dentro das fazendas.
E a cidade de Uberlândia ficou à frente de capitais na geração de empregos em janeiro. É o que aponta o balanço do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os detalhes a gente vai saber agora com o Érico Gabriel, que volta ao vivo falar aqui com a gente, trazendo mais informações. É uma boa notícia em meio a tantas tragédias, né? Em especial por conta da pandemia. Exatamente, Marião, mas é uma boa notícia para janeiro, né? A gente vive uma situação muito complicada, aí mais de um mês com medidas restritivas. Pelo menos a gente recebe as informações de muitas empresas fechando, muitas pessoas sendo demitidas. Mas dá para entender que a economia pelo menos estava querendo voltar a todo vapor, como era antes da pandemia. O total aí foram mais de 2.600 cargos gerados em janeiro. O CAGED, ele pega todas as admissões e as demissões e faz esse saldo, essa diferença. Então a gente tem uma expectativa boa, né, em relação a janeiro. Foi um mês bom. O setor de serviços foi o que mais empregou, foram 1.729 cargos, e o setor que ficou negativo pela primeira vez foi o da agropecuária. Isso é até uma novidade, né, sempre em destaque. Eu vou falar um por um só para dar uma dimensão para a pessoa de casa, para entender como que tá. A agropecuária, ela admitiu 329 pessoas e mandou embora 347, com saldo negativo de 18. Já o comércio admitiu 2.186 pessoas e mandou embora 1.930, com saldo positivo de 256. A indústria contratou 1.039, mandou 761 pessoas embora, saldo positivo de 278. A construção civil, que sempre está positiva, contratou 1.164 pessoas, demitiu 754, saldo positivo de 410. O setor de serviços, que foi destaque, contratou 6.062 pessoas, mandou embora 4.333 e ficou com saldo positivo aí de 1.729. No total, foram 10.780 pessoas contratadas, mandadas embora 8.125 e o saldo positivo nosso de 2.655 pessoas empregadas, que torcemos para continuar dessa forma, porque todas as pessoas precisam trabalhar para garantir o sustento da família. É verdade, Érico. A gente vai acompanhando então dos próximos meses. Muito obrigada pelas informações. E olha, 17 de março de 2020, exatamente um ano atrás, houve a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Uberlândia. Jonathan Campos tinha acabado de chegar da Argentina quando teve os sintomas. Ele fez o exame e constatou: estava contaminado pelo coronavírus. O advogado foi o primeiro caso da doença em Uberlândia em março do ano passado. O quadro clínico dele não exigiu internação. Nem por isso, um ano depois, a vida de Jonathan e da família ainda não voltou à normalidade. A nossa rotina ela é praticamente a mesma, não sai de casa, a não ser que tenha alguma coisa muito urgente para fazer. E com relação ao convívio social, a gente tem convívio apenas com 4 pessoas nesse período todo, de um ano. Acredito que ninguém ousaria em pensar dessa forma, né? Que seria, a gente veria essas quantidades de morte absurda na nossa cidade, na nossa região. O espanto da primeira vítima da Covid-19 em Uberlândia não é por acaso. A ocupação de leitos, tanto de UTIs quanto de enfermarias, chegou a 100% em toda a cidade. Não há mais vaga para pacientes de Covid-19. O número de mortos subiu para mais de 20 todos os dias, com pico de 36 vítimas no dia 10 de março. Para conter o avanço acentuado da contaminação e o número crescente de mortes, a Prefeitura de Uberlândia adotou medidas ainda mais duras para restringir a circulação de pessoas. Fechamento de setores do comércio e de outras atividades econômicas, a proibição da venda de bebidas alcoólicas e até o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Mesmo assim, os números da pandemia não recuaram na cidade. E a explicação para isso tem a ver com uma característica muito grave desta pandemia. As mutações do vírus já não escolhem grupos de risco mais susceptíveis, como no início da pandemia. Ela infecta muito mais pessoas e ela tem o maior poder, tanto de mortalidade quanto de agravamento da doença. E completou hoje uma semana da greve do transporte coletivo aqui em Uberlândia. E o sofrimento dos passageiros continua.
De 252 ônibus, apenas 82 circularam hoje aqui na cidade. Amanhã vai haver uma audiência sobre a greve às 2h da tarde. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte do Triângulo Mineiro e das Empresas de Transporte Urbano de Uberlândia informaram que o Sindicato dos Trabalhadores está descumprindo a liminar judicial de circulação de pelo menos 60% da frota, tendo que comprovar até amanhã, data da audiência, as medidas tomadas diante dessa situação. Você vai ver a seguir no próximo bloco os destaques da segurança. Até já! Devido à gravidade da situação de Uberlândia e região, a Nacional Piso resolveu aumentar ainda mais suas promoções. Você vai comprar agora piso, revestimento e porcelanato em caráter promocional. Se você for de Uberlândia, acima de R$1.000, o frete é grátis. E para cidades vizinhas, comprando R$5.000, o frete é grátis. Nossos contatos estão na tela. Estamos te aguardando. A Nacional Piso tem estoque de distribuidora e preço de distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Comandante Maracanã a bordo. Estamos nos aproximando da Tonelli Velox. E a previsão aqui é de preço baixo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 209,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 279,90. Parte amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Atenção, você aí que ainda não tem a sua casa, esse é o melhor momento de você sair do aluguel, não é isso, Karina? É isso mesmo, saia do aluguel com o programa do governo Casa Verde e Amarela e subsídio de até R$37 mil. Gente, olha que oportunidade de você sair do aluguel, parar de rasgar dinheiro, portanto, vem pra cá. Invicta Informática tem a solução perfeita para você, empresário que está precisando ir na sua empresa de um sistema para emissão de nota fiscal e cupom eletrônico. Aqui na Invicta você também pode contar com serviços de informática e venda de equipamentos. Agilidade e segurança que sua empresa precisa está aqui. Invicta Informática, vem pra cá! DM Motos Guilherme Ferreira 2245. Aqui você encontra um grande e variado estoque de veículos nacionais importados. Gente, na DM os proprietários e consultores têm grande experiência no mercado e estão prontos para te atender, né, Diego? Isso mesmo, garantimos veículos com padrão DM Motors de qualidade. DM Motos, vem pra cá! Um caminhão carregado com enlatados bateu na ponte que liga estados de Minas, os estados aqui de Minas Gerais e também São Paulo. Em seguida, caiu no rio. A queda foi de uma altura de aproximadamente 8 metros. O motorista perdeu o controle do veículo depois que um dos pneus estourou em um buraco. Toda a grade de proteção e a passarela de pedestres ficou destruída. O motorista conseguiu sair nadando do local e foi socorrido por pescadores que estavam ali e também pela ambulância do município de Colômbia. E olha, um homem ficou ferido após um acidente na MG 427 em Conceição das Alagoas. O veículo ficou com a lateral bastante danificada e parou à beira da pista após a batida. O acidente aconteceu na rodovia MG 427, entre Uberaba e Conceição das Alagoas, onde um homem dirigia esse carro sentido Uberaba e teve a lateral atingida por esse outro veículo que seguia no sentido contrário. O motorista ficou ferido, foi socorrido por uma ambulância de Conceição das Alagoas e levado para atendimentos hospitalares no município. O motorista de um caminhão morreu hoje de manhã após tombar o veículo na BR-050. A vítima ficou presa às ferragens e foi preciso acionar a equipe de Corpo de Bombeiros de Uberlândia. Uma das faixas e o acostamento dessa via foram interditados, mas já estão liberados e o trânsito flui normalmente nessa região. E mais um suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar em Uberaba. Tabletes de maconha, porções de cocaína, dinheiro, celular e materiais para embalar as drogas foram apreendidos com esse homem suspeito de tráfico de drogas.
A prisão aconteceu no bairro Elza Muí, onde os policiais compareceram após denúncias anônimas e durante buscas com apoio de cães da Roca, os entorpecentes e materiais foram encontrados. O envolvido com o tráfico de drogas detido foi levado até a delegacia e apresentado ao delegado de plantão para esclarecimentos. No próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre a arquitetura hostil. Até já! Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Chegou ao Algar Sempre, o clube de benefícios que a Algar Telecom criou para quem está sempre junto da gente. Se sua internet ou celular pós é Algar Telecom, você já faz parte do clube e tem assinatura de aplicativos grátis, além de concorrer a prêmios incríveis. São carros, motos, smartphones, computadores, videogames e o que mais você imaginar. Você decide. Tem sorteio semanal, mensal e semestral. São muitas chances de ganhar. Acesse o site e veja quantos cupons você já tem. Algar Telecom, sempre junto. Quinta e sexta filé é no Supermax. Carnes de qualidade com garantia de origem. A 100 kg, R$ 24,98. Pernil suíno, quilo, R$ 14,98. Coxa com sobrecoxa de frango avivar, quilo, R$ 5,99. Peixe mapará, 700 gramas, R$ 12,98. E pertinho de você. Estamos de volta falando agora da arquitetura hostil. Como exemplo, aqui em Uberlândia, tem um lugar onde foram colocados pedras e também ferros que impedem o bem-estar das pessoas. Em vários pontos da cidade, encontramos obstáculos que merecem nossa atenção, como tijolos com fita zebrada e grades de proteção. Material colocado em volta desse jardim próximo da entrada de uma agência bancária. Antes, o local foi tomado por esses ferros, mas retirados a tempo. Pode sentar não, tem que sofrer na fila aqui em pé. Aqui, ó, tem ferro para todo quanto é lado aqui, ó. Essa arquiteta e urbanista mostra um outro exemplo da chamada arquitetura hostil. As pedras cercam toda a praça. Esses espaços públicos, eles foram feitos para que sejam democráticos, para que eles sejam acessíveis a todo tipo de público, né? Aqui na Praça da Bíblia, que fica em frente à rodoviária de Uberlândia, a gente observa que a realidade não é muito diferente. Essas grades foram colocadas para evitar que moradores de rua utilizassem o espaço para tomar banho. Essas imagens viralizaram nas redes sociais. Elas mostram o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da cidade de São Paulo. Depois de quebrar amarretadas as pedras que estavam instaladas debaixo de um viaduto, ele fez a limpeza do local. Na época, o padre afirmou que os paralelepípedos eram para evitar a presença de moradores de rua. A situação gerou polêmica. O tema, inclusive, virou até um projeto de lei que poderá ser discutido no Senado. Mas o que seria essa arquitetura hostil? Para coibir algum tipo de apropriação que não se queira. Uma arquitetura que realmente é agressiva aos olhos, prejudica demais, né, a paisagem urbana. Então, ela demonstra toda a sua hostilidade. Ela é como se fosse uma arma apontada para você o tempo todo. Mesmo que a gente entenda que as leis elas sejam feitas primeiro em âmbito federal, para depois elas chegar até o município, mas é possível que a gente pense nessa comunidade, né, no local mesmo, para que a gente entenda como que a gente pode pensar na cidade de Uberlândia, evitar com que esse problema ele continue acontecendo, né, esse tipo de arquitetura que não é acolhedora, que não recebe bem certas pessoas. E o Uberlândia Esporte anunciou hoje o nome do seu novo técnico. Vaguinho Dias, de 57 anos, foi contratado com a missão de tirar o time da lanterna do Campeonato Mineiro. Ele tem passagens por diversas equipes do interior paulista e também de Santa Catarina. Em 2019, levou o Brusque ao título da Série D do Campeonato Brasileiro. Vaguinho chega nos próximos dias, mas ainda não deve dirigir o time no jogo de amanhã contra o Boa Esporte em Varginha. E o Band Cidade hoje termina aqui, vem na sequência o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!